Fala, meus queridos. UFO testemunha depõe no Congresso dos Estados Unidos sobre possíveis encontros de OVNIs. Entenda. Bom, saiu aqui nos Estados Unidos e você tem que entender o que a gente vai falar. Eu não sou nenhum especialista em UFOs, tá? Mas eu faço o trabalho de casa antes de fazer um vídeo para você. A intenção desse vídeo aqui é mostrar para você o que foi falado nos Estados Unidos e entender os contextos, entender os argumentos, entender o que está sendo debatido nos Estados Unidos sobre essas falas, tá bom? Então, vamos lá. Você acredita que exista UFO? Você não acredita que existe UFO? Tudo está no debate. Mas o que eu vou passar para você aqui é o que foi falado, o que de verdade foi falado, quais as consequências, quem são essas pessoas, quais são as teses que têm sido levantadas nos Estados Unidos, tudo isso a gente vai levantar para você aqui nesse vídeo. Valeu? Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, esse é o nosso canal novo, né? Vou começar a fazer mais vídeos nele. Então, se você não está inscrito ainda, você está chegando agora do nosso outro vídeo, já chega se inscrevendo nesse canal, porque a gente vai colocar mais assuntos, mais respostas. Eu fiz uma enquete no nosso grupo de WhatsApp e a grande maioria disse para que a gente falasse sobre esse assunto. E por isso estamos falando, tá? Meu nome é Fábio, aqui no nosso canal que a gente está fazendo novo, e a intenção é essa, instruir você o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos sobre essas falas especificamente, tá bom? Então vamos debater aqui o assunto que está acontecendo. Eu li essa matéria nos Estados Unidos muitas vezes e eu quero compartilhar com você aqui agora a ideia sobre o UFO, a matéria que saiu no Estadão. Eu vou dizer para você o que aconteceu. Se você é uma pessoa que estuda essa questão de UFO, você está em grupos, joga o nosso vídeo lá para ver o que essas pessoas que realmente são entendidos no assunto, eles podem falar sobre isso, né? UFO, testemunhas depõem no Congresso dos Estados Unidos sobre possível encobrimento de OVNIs. Entenda. Vamos entender uma coisa aqui. O primeiro ponto que nós temos que entender é que essas pessoas estavam no Congresso. E se você repara, deixa eu ver aqui se ele tem uma foto. Vou ver se eu tenho a foto aqui, eu mostro para você. Deixa eu ver se tem a foto aqui do cara. Aqui está a foto dele. Mais uma foto dele. Bom, não tem a foto que eu tenho, mas se você olhar na capa do vídeo, você vai ver uma foto dele com a mão levantada. Ou seja, quando você está nos Estados Unidos e você vai depor ali, você tem que levantar a sua mão perante a Bíblia e jurar que você fará a verdade. E se aquilo ali for descoberto que é uma mentira, cara, isso é perjúria e você vai ser preso. Você será preso. Então, é uma coisa muito séria. Você não pode simplesmente chegar no Congresso, levantar a mão e contar um montão de mentira. Você não pode fazer isso, você seria preso. Então, você tem que olhar isso aqui com um grau de seriedade, tá? Não é uma pessoa fazendo um vídeo no YouTube, não é uma pessoa na rua, é uma pessoa no Congresso americano fazendo esse tipo de juramento, né? A quarta-feira, dia 26, em Washington, nos Estados Unidos, foi marcada por uma audiência do Congresso que atribuiu olhares de todo o mundo e que foi descrita por alguns congressistas como uma das discussões mais bipartidárias já vista no Capitólio. Um pequeno grupo de legisladores pressionou o governo por mais transparência sobre OVNIs, também chamado de UFO ou UAP. Tá vendo? Eu nem sabia que também era chamado de UAPs. E ouviu o depoimento de testemunhas que deram seus relatos sobre supostos encontros com fenômenos não identificados. Lembrando a você aqui que os Estados Unidos, como o Brasil, politicamente também é muito dividido. Mas nessa questão, eles estavam quase que juntos na mesma tese, todos querendo debater esse assunto. Então não houve uma divisão aqui. Na verdade, houve um encontro entre a esquerda e a direita para conversar sobre esse assunto. Convocada por um subcomitê de supervisão da Câmara, a discussão, que durou cerca de 2 horas, oscilou entre declarações de preocupação sobre potencial ameaça à segurança nacional representada por objetos desconhecidos voando perto de aeronaves militares dos Estados Unidos e declarações mais extremas, como alusões a conspirações de governo para esconder exigências de formas de vida alienígena.
Então, ele realmente falou isso. Ele falou, em outras palavras, que haviam naves não identificadas, e ele deixou claro, ele não sabia dizer que eram naves alienígenas, ou se eram armas americanas, ou se eram armas estrangeiras, mas eram naves não identificadas por eles. E a gente vai botar no contexto aqui mais coisa. A audiência dessa quarta-feira não foi a primeira do Congresso sobre OVNIs. Entretanto, foi incomum, pois se encontrou testemunhas oculares dos fenômenos, enquanto audiências anteriores contavam com depoimentos de funcionários mais graduados do governo que não afirmaram ter tido experiência direta com UAPs. Veja embaixo os principais pontos da audiência. O acoberturamento de informações. Nós não estamos sozinhos e as autoridades dos Estados Unidos estão escondendo evidências, afirmou David Grush, ex-funcionário da inteligência dos Estados Unidos. Grush era, para a maior parte do público, a testemunha mais esperada pelos em junho, ter falado que a imprensa dos Estados Unidos possui um veículo alienígena intacto e parcialmente intactos. Então, o que acontece aqui? Vamos tentar aqui debater algo inteligente, né? Primeiro, Fábio, você acredita em alienígena? Bom, qual o meu pensamento sobre isso? O meu pensamento sobre isso é bem simples. Eu não consigo provar que exista, mas eu também não consigo provar que não exista. E eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus, eu leio a Bíblia, e no meu conhecimento bíblico, não existe nenhum ponto que afirma que exista alienígena, mas também não existe nenhum ponto que afirma que não exista alienígena. Existem alguns pontos bíblicos que dão a entender que pode ser que exista outros seres. Existem na nossa Bíblia. Então, por exemplo, eu vivo nesse conceito. Eu não tenho como provar, mas também não tenho como desprovar. Então, eu estou aberto ao argumento. Eu estou aberto ao argumento. Diferente, por exemplo, de uma pessoa querer questionar sobre a Terra plana. Nós sabemos que a Terra não é plana. É questão científica, questão sabida. As pessoas que ainda acreditam em Terra plana são as pessoas que não querem, na verdade, sair de uma bolha. Então, é diferente uma coisa da outra. A questão de vida em outro universo, em nenhum lugar a gente consegue provar que existe e não conseguimos provar que não existe, mesmo na Bíblia, no meu conhecimento. Talvez você possa discordar, talvez você leia a Bíblia de outra maneira, não sei, mas no meu conhecimento bíblico, a Bíblia não diz que não existe, não define a inexistência e também não define a existência, mas dá a entender que sim, pode haver outros seres, mas não diz exatamente, especificamente o quê. Então a gente entende desse assunto. Então essa é a minha posição. Eu sou bem aberto para o discutir esse assunto. E esse cidadão, ele disse que nos Estados Unidos nós temos, né, veículos alienígenas e corpos alienígenas. É o que ele falou. Ele disse isso. Quando pressionado para fornecer detalhes durante a audiência, ele reiterou várias vezes que não poderia comentar em um ambiente público devido à classificação sigilosa das informações. Ele afirmou que o governo dos Estados Unidos está ocultando informações sobre UAPs, não apenas no público, mas também do Congresso, e que pessoalmente entrevistou pessoas com conhecimento direto sobre naves não humanas. Então, ele disse que tem naves não humanas nos Estados Unidos. Meu depoimento é baseado em informações que venho recebendo de indivíduos com longa trajetória de legitimidade de serviço neste país, muitos dos quais também compartilham evidências convincentes, como fotografias, documentação oficial e depoimento orais classificados, disse Grush aos legisladores. Muitas pessoas falam assim, vai no comentário e diz para mim, se você acredita que exista uma outra forma de vida em alguma galáxia, algum lugar desse mundo, coloca 1. Você acredita em alienígena, você acredita nessa visão, coloca 1. Eu não acredito, Fábio, então você coloca 2, tá? Então eu não digo que você está errado, não digo que você está certo, como eu falei para você, não há prova nem de um nem do outro. Muitas pessoas falam assim, mas Fábio, nós não temos nenhuma foto
bacana, uma foto boa sobre um alienígena. Por que será? Existe uma teoria, né, que a gente vem ouvindo por aí da floresta escura, teorias que são universidades interessantes. E parte dessas teorias é que as pessoas acreditam que se você entrar numa floresta e você fizer qualquer barulho, todos os animais se escondem, você não consegue vê-los. Então existem muitas pessoas que acreditam na questão do alienígena, que ele acha que próprios alienígenas tentaram se comunicar com o ser humano. Mas uma vez o ser humano tentando se aproximar, todos se esconderam. Então você pode estar numa floresta e achar que não há absolutamente nada na floresta, mas na verdade você está cercado por milhares de criaturas que te estão vendo e você não está vendo eles. Então muitas pessoas que acreditam em alienígenas, eles acreditam que nessa teoria, nós estamos em um lugar onde nós estamos sendo vistos, mas eles não querem que vocês o vejam. Por quê? Porque eles não sabem quem somos nós, as nossas intenções, não sabem se seria bom ou ruim. Então é a mesma coisa que um animal não quer se aproximar de uma pessoa na floresta. Então existe essa teoria. Não estou dizendo que isso aí é o que acontece. Estou dizendo que isso é falado por muitas pessoas e, como eu falei para você que eu estou aberto ao debate, eu dou ouvido quando essas pessoas falam sobre isso, né? Então, muitas universidades debatem sobre esse assunto abertamente. É uma teoria recebida por várias universidades onde existe debate aberto. De Bruchet, que é um dos líderes de esforço da Câmara para descobrir mais sobre os programas de OVNI do governo, concorda com a ideia de que o governo tem ocultado informações e disse no início da audiência que o que está encoberto será descoberto. A posição do Pentágono. O Pentágono negou as alegações de Cruz de encobrimento. Em um comunicado, o porta-voz do Departamento de Defesa, Sue Ghosh, disse que os investigadores não descobriram nenhuma informação verificável para substanciar as alegações de que quaisquer programas relativos à posse de engenharia reversa de material extraterrestre tenham existido no passado ou existe atualmente. A declaração não abordou OVNI, que não sou suspeito de serem objetos extraterrestres. Olha, o problema aqui é o seguinte, pessoal, como é que a gente vai acreditar no Pentágono? Entendeu? Se eles têm uma nave espacial, não estou dizendo que eles o tenham, estou dizendo que, na hipótese, na conjectura de que exista uma, e eles estejam fazendo uma engenharia reversa para descobrir a tecnologia alienígena, porra, ele não ia botar um sinal dizendo que a gente está fazendo isso. Ninguém iria saber, né? Ninguém iria saber. Testemunhas de avistamentos. As outras duas testemunhas da audiência eram o ex-piloto de caça da Marinha, David Fravor, Ryan Graves. Eles descreveram encontros com objetos desconhecidos, separados por uma década em um continente. Nenhum dos pilotos especulou sobre a providência do que viram. Os avistamentos foram relatados ao obscuro Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais do Pentágono, que analisa dados de radar, imagem de vídeos de contas fornecidas por oficiais superiores. Bom, 2 pilotos, e nós vimos vários vídeos, deixa eu ver se tem algum vídeo deles aqui. Não tem. Eu botei ali na capa, aquele vídeo da capa, nós vimos várias vezes. Então, qual é a tese que tem aqui sobre os pilotos verem isso aí? A tese são basicamente 3 teses. As teses são, existe naves não identificadas. Isso são fatos, tá? São fatos contestáveis, porque foram descobertos através de radares, através de câmeras. Então, eles viram esses objetos voadores. As teses são, esse objeto voador era um alienígena, era uma nave extraterrestre que estava ali. Lembrando a você que muitas dessas imagens, se não todas, elas foram vistas em bases aéreas, em bases militares. Então, a outra tese é que pode ser uma arma secreta americana sendo usada como treino. Por exemplo, o piloto Fábio, eu levanto o meu avião para um treinamento. E aí os Estados Unidos, sem o meu conhecimento, eles também levantam uma nave, uma arma secreta americana
para saber se o piloto consegue identificar, consegue bater, consegue ver. Ou seja, é um treino secreto aonde você não pode dizer ao seu piloto que isso é parte de um treino, porque na psicologia, se isso faz parte de um treino, então ele não vai agir numa realidade. Então, essa é uma teoria. Não estou dizendo que isso é verdade. A outra teoria é que o rapaz falou que ele é muito mais preocupante, é que possa ser armas de inimigos. Por exemplo, uma tecnologia chinesa, uma tecnologia russa, uma tecnologia de outro país, que eles possam estar ali pelas bases militares tentando pegar informações. Então, são essas três teorias que foram colocadas durante o debate. São alienígenas, são uma arma secreta americana, que mesmo os soldados americanos não sabem, que estão fazendo parte de um treino, eles não sabem, ou é uma arma secreta inimiga que está espionando ali os blocos militares dos Estados Unidos. Bom, não sabemos aí, né? Testemunha, já falamos isso aqui. Se o UAP são drones estrangeiros, é um problema de segurança nacional urgente. Se for outra coisa, é uma questão para a ciência. Em ambos os casos, objetos não identificados são uma preocupação para a segurança do voo, disse Graves ao comitê. Ele disse que sua organização recebeu depoimento de mais 30 testemunhas oculares de UAP, a maioria deles pilotos de linhas aéreas comercial. Quer dizer, é o que a gente está falando, né? É uma questão que a gente tem que entender o que está acontecendo no nosso Brasil e no nosso mundo. O que é isso? É isso? É isso ou não é? E UAP é uma outra palavra para objetos não identificados, tá, pessoal? UAP é uma outra palavra, objetos não identificados. Violência para cobertar. Durante a audiência, Bruchetti perguntou ao Crush se ele tinha conhecimento pessoal de pessoas que foram prejudicadas ou feridas nos esforços para descobrir ou ocultar essa tecnologia extraterrestre. Gruer respondeu afirmamente. Cruz, um denunciante que disse ter sofrido retaliação por tornar público o que sabe, sugeriu dizer que sabia poderia prejudicá-lo. Ele disse a Bruchetti que conhecia pessoalmente pessoas que foram prejudicadas ou feridas em meio a um encobrimento, mas quando pressionados por Bruchetti sobre se pessoas foram assassinadas como parte de um esforço do governo para esconder homens, ele disse que não poderia falar sobre isso em uma sessão pública. Olha só, disse que não poderia falar em sessão pública. Ele não disse que ninguém nunca foi assassinado, não disse que pessoas tinham sido assassinadas. Você já ouviu falar de algum sendo assassinado que você conhece, ouviu falar? Bruchetti perguntou. Eu encaminhei pessoas com esse conhecimento para as autoridades apropriadas, disse ele. Transparência e ceticismo. A maioria dos legisladores na audiência pediu mais transparência do governo, mas também havia algum ceticismo. Eric Burney, republicano de Missouri, disse que o conceito de que uma espécie alienígena é tecnologicamente avançada e suficiente para viajar bilhões de anos-luz, chegar aqui e de alguma forma incompetente o suficiente para não sobreviver à Terra e cair, é algo que acho pouco distante. Olha, isso aqui é um ponto interessante que ele colocou e algum dos argumentos que eu sempre faço, né? O meu argumento é esse. Se nós temos os alienígenas que são super evoluídos, super avançados, tecnologicamente milhares de vezes superior à nossa, então você acha que um F-16 vai derrubar um alienígena? Impossível. Então nós temos que ter coerência no que a gente fala. Se os alienígenas são super feras, na tecnologia mais avançada da história, consegue viajar bilhões de anos-luz, e um F-16, que é uma tecnologia moderna nossa, derrubá-los, seria você acreditar que uma bicicleta ganha uma corrida numa Ferrari numa reta de 100 metros. Não acontece, tá? Não acontece isso. Então, a gente tem que colocar os pontos e os pingos nos is para debater. Agora, outro argumento que tem aqui é isso aqui. Eu não sei se você conhece da questão da Guerra Fria, e na Guerra Fria, eu não vou falar muito mais, a gente vai terminar rapidinho, mas a Guerra Fria foi mais ou menos isso aqui. Deixa eu botar aqui a tradução, né? Português. Uma olhada no programa de Star Wars do presidente Reagan, 33 anos depois. Então você sabe que tinha uma Guerra Fria entre os Estados Unidos e os comunistas, existia aquela Guerra Fria.
E aí, você sabe que existem muitos espiões russos nos Estados Unidos, muitos espiões americanos, né, na Rússia, etc. e tal. Então, os Estados Unidos deixou vazar uma, uma arma secreta que era Star Wars. Star Wars é isso aqui, como você vê na foto. Era um satélite fortemente armado, e em caso da Rússia tentar mandar armas nucleares em direção aos Estados Unidos, ou qualquer tipo de arma, esses satélites conseguiriam derrubar todas as bombas, todos os mísseis que forem levantados da Rússia, e conseguiria, do espaço, bloquear todo o ataque. Ó, você pode ver, ó, aqui está o desenho todo. E assim, e derrubava as questões russas, né? Deixa eu tentar aumentar aqui para você ver melhor. Ó, então você conseguia derrubar. Então, basicamente, olha, aqui está o satélite americano, fortemente armado, ele apontava tipo um laser para os mísseis, e aí um míssil seria guiado para os mísseis russos e iria abater os mísseis, tá vendo? Ó, tá vendo? Ele aqui apontava daqui para cá e apontava para baixo. Aí o míssil saía e destruía os mísseis russos. Então, a Rússia não teria nenhuma chance de ganhar. Então você tem isso aqui. O que foi isso aqui? Isso aqui foi uma grande mentira, né? Tudo isso foi mentira. Os Estados Unidos nunca teve essa tecnologia, mas foi uma mentira, uma estratégia política, uma cortina de fumaça, uma false flag que os Estados Unidos inventou para mostrar superioridade a eles. Então, muitas pessoas também, que eu falei para você, a tese é que era um UFO, né, um objeto não identificado. A tese é que era uma arma americana que eles estão vendo sem saber. A tese também é que pode ser uma arma chinesa ou russa ou de outro país que eles não sabem. E a tese também pode ser que os Estados Unidos querer que os outros países, como Rússia e China, aprendam ou descubram que os Estados Unidos têm um armamento, uma tecnologia extraterrestre, aonde eles estão fazendo uma construção, eles estão fazendo aquela engenharia reversa e já tem essa tecnologia nos Estados Unidos, para dar medo a esses outros países, né? A gente, pô, você acha que o Xi Jinping vai acreditar nisso? Bom, o governo russo acreditou. Então fica complicado a gente saber o que realmente está acontecendo. Então eu acho que é um assunto que eu acho interessante. Se tiver mais notícias sobre isso aqui nos Estados Unidos, eu farei mais vídeos com as notícias para mostrar para você, mas é muito interessante todo esse assunto que a gente tem sobre UFO, etc e tal, tá bom? Então, se você achou interessante, você concorda com algumas coisas, discorda das outras coisas, é aberto para discordar, tá bom? Deus abençoe a todos, que vocês tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.